Alegria estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui. Seu pastor, eu sou fã dele faz muito tempo, então é alguém que eu tenho um carinho muito grande. E eu venho lá de São Paulo, me chamo Dênio, eu sei que a maioria de vocês não me conhece. Tranquilo, eu sou mundialmente desconhecido, gente, sem problemas. E eu venho lá de São Paulo, eu sou pastor de uma rede de igrejas, nós temos 14 campos, chama Dínamos. Pela graça de Deus eu lidero essa igreja e eu sou muito inspirado pela Brasa, não é de hoje, já sou amigo do seu pastor faz muito tempo. E que pastor vocês têm, que família pastoral tão incrível. Eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida do seu pastor. Ele tem inspirado gente, a igreja de vocês tem inspirado gente assim ao redor do Brasil. Eu me recordo que a gente se conheceu numa reunião, então era uma reunião de pastores, e eles sempre tinham coisas tão empolgantes para falar, e é gostoso quando a gente pode vir aqui, e eu sempre estou acompanhando vocês de longe, mas vir aqui é uma inspiração, ver tanta gente bonita. Ele me falou que para entrar aqui tem que ser bonito, e assim, que incrível. Gente, antes até de eu começar a ministrar, eu trouxe um tema de um dos livros que eu escrevi, foi publicado pela Quatro Ventos, chama Eles Irão Além de Você, liderando pessoas na perspectiva de Jesus. É um livro sobre liderança e as pessoas falam: pastor, eu não estou liderando. Quem está vivo aqui? Diga amém. Que bom, né? Tem gente que está em dúvida. Se você está vivo, você está liderando, e a pessoa mais desafiadora de liderar é a nós mesmos. Depois, se você é casado, você está nesse ambiente, se você tem filhos, ou talvez Deus te colocou dentro da sua comunidade local, num lugar de liderança, talvez Deus te colocou dentro de um local, de uma empresa, em algum lugar, e esse livro nasceu lá na África, numa experiência profunda que eu tive, e Deus me disse: Dênio, enxergue as pessoas da mesma maneira que eu enxergo. Eu resumo liderança, é um tema que a gente tem estudado ao longo dos últimos anos. Eu resumo liderança dizendo que liderança é ver nas pessoas a mesma coisa que Deus viu quando as criou. Então isso muda tudo da forma que a gente vê as pessoas. Eu tenho certeza que esse livro aqui vai marcar o seu coração, a sua história. Se você deseja coisas maiores, você pode depois passar lá e adquirir esse livro. Vai ser uma forma também de você ser enriquecido. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você nessa tarde sobre o resultado de um encontro. Diga comigo, o resultado de um encontro. Você sabe, Jesus, ele proporcionou encontros. Jesus promoveu encontros ao longo do seu ministério. Ele propositalmente fez com que encontros acontecessem. E eu quero ler com você lá João capítulo 4, se você pode, abra sua Bíblia em João no capítulo 4. João capítulo 4, a partir do verso 6, eu quero expor as escrituras com você. João capítulo 4, a partir do verso 6. João 4, a partir do verso 6, diz... Vamos ler a partir do verso 5. Chegou, pois, João 4, 5, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó herdara e deu a seu filho José, e achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se junto do poço, e era cerca da hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Respondeu Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que diz dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele haveria te dado a água viva. Disse a mulher: Senhor, no verso 11, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, de onde, pois, tem água viva? És tu, porém, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual também ele mesmo bebeu, e seus filhos e o seu gado. Verso 13, replicou Jesus: todo o que beber dessa água, repita assim comigo, todo o que beber dessa água. Gente, eu sei que a gente não gosta muito de repetir o que o pastor pede, mas é no seminário que a gente... Diga, todo o que beber dessa água, diga, tornará a ter sede. Jesus está dizendo para essa mulher: todo que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede, nem venha tirar
e disse Jesus: vai e chama o teu marido. E respondeu a mulher: eu não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. E o último verso 18: porque 5 maridos tiveste, o que agora tens não é seu marido. Isso disseste com verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado por essa atmosfera tão preciosa, obrigado por esse ambiente tão especial. Mas nós oramos pedindo ao teu Espírito. Nós estamos aqui reunidos ao redor da tua palavra e nós cremos, ela é a verdade de Deus para nós. Nós cremos, ela é infalível. Nós cremos, ela é a poderosa verdade de Deus. Nós cremos que o mundo foi criado pela tua palavra, nós cremos que tudo está sendo sustentado agora pela tua palavra, nós cremos e nós exaltamos a tua palavra nessa tarde, e nós pedimos: fala conosco. Enquanto a tua palavra é ministrada, como os discípulos a caminho de Emaús, nós queremos ter o nosso coração ardendo, queimando diante da tua palavra, e que a tua palavra seja consolo, que a tua palavra seja resposta, que a tua palavra seja instrução, que a tua palavra seja direção. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso anseio, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Eu quero compartilhar com você sobre o resultado de um encontro. É interessante porque Jesus, aqui em João capítulo 4, ele vai promover um encontro com uma mulher, e teologicamente a gente crê que o encontro que Jesus promove com essa mulher é um consenso teológico, que foi a pregação mais profunda de Jesus. Esses versos que eu li para você, eles podem sintetizar o evangelho. Eles podem, o que Jesus fala para essa mulher, o encontro promovido com essa mulher, pode sintetizar a vida cristã. E a vida cristã não é a experiência só com Jesus, a vida cristã é a experiência com Cristo. E eu vou te explicar qual é a diferença. O Jesus é reconhecido por qualquer pessoa, não tem como negar que o Jesus existe. Se talvez você já foi em Israel, quando a gente chega lá em Israel, que é uma experiência maravilhosa, qualquer pessoa tem que dizer que Jesus existiu. Historicamente não tem como contestar, Jesus existiu, o homem Jesus existiu. Qualquer religião, qualquer pessoa de qualquer religião que você perguntar, vai ter que reconhecer, Jesus existiu. Mas o Cristo é uma experiência que não é simplesmente, o Jesus ele é bacana, porque o Jesus multiplicava pães e peixes para o povo e todo mundo adorava. O Jesus é aquele que supre a minha necessidade, é demais. O Jesus é aquele que dá um retorno para o que eu preciso e está incrível. Mas há uma experiência mais profunda, que é a experiência do Cristo. E qual que é o problema da experiência do Cristo? É que o Jesus dá o que eu quero, o Cristo pede tudo que eu tenho. E quando eu falo que ele pede o que eu tenho, é porque ele diz: eu fiz um caminho, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o que eu fiz. A gente ama a ideia do Jesus, porque o Jesus, eu venho aqui e ele supre a minha necessidade. E ok, ele estabelece uma relação que começa aí, mas não termina aí. Você não vai pegar na narrativa bíblica nenhum homem que tenha tido a experiência somente com Jesus. Inclusive Jesus, um pouco à frente, em João 6, ele está com o povo e ele diz: olha, vocês vêm só na experiência de Jesus, mas quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Sabe o que ele estava dizendo? Tem uma experiência mais profunda. Tem um lugar além, tem um lugar mais profundo. E aqui, quando nós olhamos para a história dessa mulher, nós vamos perceber que existe uma narrativa, existe algo por trás, existe o resultado de um encontro. Deus te trouxe aqui para um encontro nessa tarde, você crê nisso? Essa mulher, Jesus, a Bíblia diz que eles estavam vindo de uma viagem, e gente, a matemática não faz sentido, porque vai comprar comida quando você tem 13 homens juntos. Eu sei que as mulheres são mais inteligentes que os homens, eu acredito nisso. Mas 13 homens, precisa de 12 comprar comida? Vamos ser sinceros, tem 13 homens juntos, a matemática seria 2 buscam para os outros, ou 3 buscam para os demais, mas existia algo proposital, existia algo arranjado. Jesus já estava programado, ele queria ficar sozinho, e o motivo dele ficar sozinho não é porque ele não queria companhia, é porque ele estava esperando alguém. A Bíblia diz então que chega uma mulher, e a Bíblia vai falar que chega essa mulher, e a mulher samaritana chega, e ela está no momento mais quente do dia, ela está no momento que o sol, e talvez você conheça a história, e aí ela vai para buscar água, ela tem um cântaro vazio, e ela vai buscar água.
E aqui começa a consequência de um encontro, a consequência de viver com Jesus. Há muita gente que frequenta lugares, mas aqui Jesus expõe qual que é a consequência de uma vida com Ele, qual é a consequência, qual que é o resultado de um encontro com Ele. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquela mulher e ela tem sede, ela vai buscar água, Jesus provoca ela pedindo água, e Jesus diz para aquela mulher, né, dentro do contexto, Jesus vai falar: se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Lá no verso 13, todo que beber dessa água tornará a ter sede. É interessante como nós temos sede de muitas coisas. Como nós estamos o tempo inteiro atrás de alguma coisa. Você precisa de entender que o projeto do diabo não é tirar Deus da sua história, é só colocar Deus no lugar errado. Eu vou te explicar. O projeto do diabo não é tirar Deus da história de alguém. Aliás, eu acredito que nem dê para tirar Deus da história de alguém que conheceu a Deus. Mas a ideia é colocar Deus no lugar errado. E o que é colocar Deus no lugar errado? Deus não se torna mais o fim, Deus se torna o meio para aquilo que eu sempre quis. Então aquela coisa, quando nós nos deparamos com uma experiência com Jesus, os nossos projetos agora são anulados, nós temos outros projetos. É interessante porque de alguma forma a tentativa do diabo é fazer com que você torne Deus agora escravo daquilo que você sempre desejou viver. Mas Deus tem um caminho mais elevado que aqueles que imaginamos. Deus tem um caminho além. Eu dizia outro dia que alguns anos atrás, eu tenho uma filha de 10 anos. E alguns anos atrás eu estava orando, e eu estava na sala orando, e Deus falou: Dênio, vai no quarto e pergunta para sua filha qual que é o maior sonho dela. Eu não entendi nada no meio da oração, fui lá, perguntei, e ela estava naquela fase fissurada em massinha, que eu acho que toda criança passa. Eu diria, não dê massinha para os filhos dos seus amigos, que elas endurecem e passam a esfarelar. A criança faz uma beleza com massinha. E a minha filha estava naquela fase da massinha, eu chego no quarto, ela está brincando de massinha, eu abaixo e pergunto: filha, qual que é o seu maior sonho? Ela diz: pai, meu maior sonho é ter uma caixa de massinha. Eu logo pensei, eu estou fazendo alguma coisa errada na criação dela. E aí eu falei: ok, filha, me levantei e falei: Espírito Santo, não entendi nada, o que isso significa? Ele disse: qual que é o maior sonho dela? Eu falei: o maior sonho dela é ter uma caixa de massinha. Ele falou: e o seu? Eu falei: meu sonho é que ela cresça, meu sonho é que ela se forme, meu sonho é que ela seja uma grande mulher, meu sonho é que ela se case, meu sonho é que ela tenha filhos. Eu comecei a falar dos meus sonhos, e aí Deus me perguntou: os seus sonhos são maiores ou menores do que o dela? Eles são muito maiores, porque ela só quer uma caixa de massinha, eu tenho sonhos muito maiores. Deus falou: então, quando você estiver falando comigo, lembra que os seus sonhos muitas vezes só são uma caixa de massinha. Os meus sonhos para você são mais elevados que os seus. Quando nós falamos sobre a vontade de Deus para nós, você já remete à vontade de Deus a alguma coisa ruim, é ou não é? Quando alguém fala a vontade de Deus, você fala: nossa, deve ser horrível, porque você viu um dia um cara dando testemunho muito ruim, e ele falou: essa é a vontade de Deus, a gente fica desesperado. Mas não, o lugar do cumprimento, e qual que é a grande questão? É que agora eu não coloco Deus dentro do meu projeto. Eu não continuo com o projeto que eu tenho. Sabe qual que é o nosso problema? É que eu sempre sonhei com alguma coisa para a minha vida. Eu conheci Jesus e eu acho que Jesus agora vai ser o escravo daquilo que eu sempre sonhei. Agora, você entende? Ele já não é mais o fim de tudo que eu estou procurando, ele vira um meio. Jesus não é um meio, Jesus é o fim de tudo que você precisa. E o que ele vai dizer para essa mulher está buscando água, ele vai falar sobre a primeira consequência de um encontro com Jesus, se chama contentamento. E o que é contentamento? É o que o mundo não tem. Contentamento, irmão, é ser feliz. Ó, nesse auditório aqui, nós estamos em centenas de pessoas. Eu vi aqui, certamente tem gente mais inteligente que eu. Eu gosto de estudar, tenho graduações, mas tenho certeza que tem gente aqui que tem mais conhecimento que eu. Eu tenho certeza que nesse auditório aqui tem gente com mais dinheiro que eu. Não está difícil, viu, irmãos? Eu vi aqui nesse auditório, tem pouquíssimos homens mais bonitos que eu. Aí está difícil. Mas vamos falar uma coisa para você? Nesse auditório aqui não tem ninguém mais feliz que eu. Não tem. Sabe o que é contentamento? Eu estava fazendo um voo com um amigo e a gente chegou meio atrasado. Ele olhou para mim e falou: Dênio, fiz uma oração por você. Eu reencontrei esse amigo, é um pastor. Eu reencontrei esse amigo
dentro de uma loja no sábado e disse para ele, cara, nunca vou esquecer daquela oração. Ele olhou no meu olho e falou, Dani, eu orei por você essa manhã. A gente ia pegar um voo junto, eu falei, qual foi a oração? Ele falou, eu orei pedindo, Deus, se o Dani acordasse amanhã e o Senhor perguntasse para ele, quem você quer ser, qualquer pessoa, a minha oração, Dani, é que a sua vida esteja tão resolvida, que você esteja tão feliz com quem você é, que você dissesse, Deus, eu quero ser eu mesmo. Eu quero ter a história que eu tenho, a família que eu tenho, a esposa que eu tenho, a filha que eu tenho. Eu quero estar no lugar porque o Senhor não errou na minha história. Sabe qual que é o problema do mundo? As pessoas hoje elas estão atrás o tempo inteiro. Nós estamos atrás o tempo inteiro de suprimento. É essa mulher, essa água não falava de algo natural. Aqui tem uma expressão espiritual. Ela está o tempo inteiro atrás de alguma coisa que possa suprir. Aí uma semana ela está bem, na outra semana ela está mal. Jesus está dizendo, se você tornar a beber dessa água, você vai ter sede. E qual o problema de voltar a ter sede? É que nós precisamos de entender que contentamento não é ter tudo o que você quer. Não existe essa fórmula na vida, saia dessa ilusão. Você não vai ter tudo o que você quer. Não é possível ter tudo o que você quer. Contentamento não é ter tudo o que você quer. Aliás, graças a Deus que não nos dá tudo o que desejamos. Contentamento não é ter tudo que você quer. O mundo não sabe o que é contentamento. O mundo não sabe o que é alegria. Não sabe. Paulo vai escrever a carta mais feliz da Bíblia. Na teologia, a carta aos Filipenses é a mais feliz da Bíblia. Paulo vai escrever a carta mais feliz da Bíblia. Gente, quando alguém vem te falar de alegria, como você imagina que está a vida dele? Vamos ser sinceros. A carta mais feliz da Bíblia, você sabe onde foi escrita? O irmão fala, eu sei, pastor, em Dubai. Certeza que Paulo estava em Dubai. O apóstolo Paulo estava tranquilo, a vida dele estava 10. Sabe onde Paulo escreve a carta mais feliz da Bíblia? Dentro da cadeia. Sabe o que Paulo está mostrando? É que a alegria não tem a ver com o que está fora. Você pode estar na pior situação da sua vida, irmão. Tem uma vida que pode fluir dentro de você que é inexplicável. Você pode, a gente fica achando que Deus, deixa eu te dizer, e eu falo isso com tranquilidade, Deus não vai resolver todos os seus problemas. Mas Deus vai ser a resposta para tudo que você precisa. Você sabe o que é contentamento? Contentamento não é ter tudo que eu quero. Contentamento é ser feliz com tudo que tem. Contentamento não é ter tudo que eu quero, é ser feliz com tudo aquilo que eu tenho. Posso dizer para você, você não precisa de mais nada na sua vida para ser feliz. Mais nada. Porque quem tem Jesus tem o suficiente para ser extremamente feliz. O que Jesus vai propor para essa mulher é o que o mundo não pode dar. O mundo não pode tornar alguém contente. O mundo pode fazer você trocar de carro e 2 semanas depois você olha para o carro. Alguém já teve essa experiência? Você sempre quis um carro. 2 semanas depois você olha para o carro e fala, acho que não é tudo isso. Acho que o carro que o meu vizinho pegou é melhor que o meu. Você fala, o que eu queria era ser famoso. Aí talvez você conhece pessoas famosas. Em tantos lugares, a gente tem que lidar com pessoas assim que dizem, eu daria tudo, era para ninguém me reconhecer. Você diz, tudo que eu queria era ter um diploma, você conquista o diploma. O que Jesus está dizendo para essa mulher andava com um cântaro vazio, o que Jesus está dizendo para ela é, se você continuar a beber dessa água, você vai tornar a ter sede. E sua vida é vazia. E nós encontramos com Jesus muitas vezes e continuamos com a mesma vida vazia. Jesus não está propondo que ele tem alegria para dar. Ele está propondo, eu sou a alegria que você precisa, é bem diferente. Você não vem aqui para buscar em Deus alguma coisa para te dar alegria na semana. Você vem aqui encontrar com a própria presença de Deus, que é a alegria que você precisa para a sua história. Em João capítulo 2, alguém lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus aparece num casamento no primeiro milagre. Gente, vamos ser sinceros. Tem algumas coisas quando a gente vai estudar a Bíblia que você fala, não tem sentido. Não tem sentido algum alguém vir ao mundo fazer um milagre numa festa de casamento. Não tem. E eu vou te explicar porque não tem. Porque ninguém precisa de milagre no casamento. Ninguém está doente no casamento. Ninguém está feio no casamento. Os homens tiram camisa de futebol. Até aquele cara mal acabado aparece bonito no casamento. No casamento, vamos ser sinceros, está todo mundo lindo.
Eu amo ir em casamentos, eu digo, a minha esposa é linda, mas nos casamentos eu falo, você consegue se superar. Casamento tá todo mundo bonito, é ou não é? Casamento a família é perfeita. Aqueles irmãos que não se falam no casamento, tá todo mundo alegre. Casamento é o lugar. E quando nós estamos falando de um casamento judaico, nós estamos falando, se você já viu algum, nós estamos falando de um ambiente ainda mais feliz. Se um casamento na nossa cultura é um lugar mais feliz, quando você está falando de um casamento de judeu, você está falando de um lugar ainda mais feliz. Não é uma festinha assim igual a nossa, que dura 3 horas. O negócio é forte. Jesus vai fazer o seu primeiro milagre. Gente, é a primeira manifestação de Jesus na terra. Vamos ser sinceros, tinha muita gente precisando. Muita gente necessitada. Eu tinha expectativa que o primeiro milagre fosse dentro de um hospital. Tinha enfermos lá anos aguardando. Jesus errou o endereço. Eu tinha expectativa que talvez fosse numa clínica de reabilitação de pessoas que estão lutando contra algum tipo de vício. Eu tinha expectativa que o primeiro milagre fosse em algum lugar que as pessoas estão enfermas, ou que Jesus aparecesse no momento de um culto fúnebre e ressuscitasse algum morto. A expectativa é que ele tivesse algum lugar de tristeza. Jesus diz, eu vou fazer o milagre no lugar mais feliz da terra. Peraí. E aí quando nós vamos para o princípio teológico, é o princípio da primeira menção. Na teologia a gente estuda assim, quando uma coisa apareceu a primeira vez, ela vira um padrão, a gente precisa de entender porque ela se torna um padrão. Gente, ninguém vai para um casamento fazer milagre. Outro dia um grupo de amigos falou, Dênio, está acontecendo um avivamento no Brasil, nós damos uma chamada, um amigo, pastor canadense, um peruano, eles falaram, nós estamos reunindo aqui 150 missionários para levar para São Paulo. Eles vão custear a sua ida, a sua passagem, a gente só precisa que você prepare aí o sítio de vocês para recebê-los, e nós vamos fazer tudo que você achar que tem que fazer. Gente, vocês acham que eu marquei um casamento para esse pessoal ir? Não. Eu levei eles na Cracolândia, eu levei eles nas vias de prostituição, eu levei eles nos lugares mais terríveis da cidade, mais difíceis, que as pessoas mais precisavam, levei eles em asilo, levei eles em albergue, por que você não leva um missionário num casamento? E Jesus vai fazer o milagre, e eu fico pensando, isso não é bíblico, mas eu fico pensando que Jesus falou, me leva no lugar mais feliz da terra. Jesus está num casamento. Já é legal saber que Jesus foi convidado para um casamento, não sei se te empolga, mas me empolga. Que o meu Jesus é um cara tão gente boa que a gente coloca ele na lista do casamento. Porque, gente, das coisas difíceis da vida, lista de casamento está entre as coisas mais difíceis da vida. Seu pai lembra dos primos que ele tinha com 15 anos, que ele não vê há 40. Sua mãe lembra das tias do interior, que você nem sabe quem são. Jesus está nessa lista, por quê? Porque Jesus é um cara que se importa, ele vai participar desse casamento. Ele está lá. Diga comigo, contentamento. Ele está lá nessa festa de casamento e daqui a pouco a Bíblia diz que está rolando a festa, está tudo perfeito. Sabe aquela coisa que está tudo perfeito? Está tudo no script, está tudo legal e daqui a pouco a Bíblia diz que está tudo perfeito, mas daqui a pouco o que acontece? Alguém diz, acabou o vinho. E vinho na Bíblia aponta para alegria natural, vinho simboliza, foi dito aqui, e não vos embriagueis com vinho, não está falando simplesmente da bebida no aspecto alcoólico, da bebida que se ingere, mas está dizendo de qualquer coisa que produz embriaguez na nossa vida. Porque já diria os pais, nós somos uma fábrica de ídolos, todos os homens estão idolatrando alguma coisa. Nós nascemos para dar devoção da nossa vida a alguma coisa. Jesus está lá e acaba o vinho. Vinho aponta para a alegria natural. E alguém chega até Jesus e diz, Jesus, acabou o vinho. Acabou a alegria. Deixa eu dizer para você, até as coisas mais incríveis da vida não são suficientes para te preencher. Eu sou casado com a mulher que eu amo, eu sou casado, vou fazer 13 anos de casado, eu lembro, há uns 14, 15 anos atrás, quando eu vi ela entrando um domingo de manhã, numa reunião com uma saia alta, eu lembro. Guardei a saia. Está lá guardada em casa, a saia que eu vi ela a primeira vez, que eu digo, eu não sei se eu me apaixonei por você ou pela saia, então vou deixar a saia guardada aqui. Brincadeiras à parte, a saia realmente guardei. É incrível você viver com a pessoa que você ama, mas posso dizer,
passa um tempo, se isso for tudo, se não tiver mais um elemento aí, um olha para o outro e fala, acho que não é tudo isso. É incrível ter filhos, é incrível conquistar recursos, tudo isso é incrível. E eles estão no meio dessa festa, daqui a pouco eles dizem, acabou o vinho. Acabou a alegria. E aí Maria provoca e Jesus é chamado. Jesus diz, olha, acabou o vinho natural, que aponta para a alegria natural. Mas agora eu vou multiplicar um vinho, que não é uma alegria terrena. Não é uma alegria que os homens podem dar. É uma alegria sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus vai multiplicar o vinho. E aquele povo está chocado dizendo, nós nunca provamos de um vinho como esse. Sabe o que isso significa? Por que ele estava no lugar mais feliz da terra? É porque ele está dizendo, nem o lugar mais feliz da terra é capaz de te suprir. Sabe qual é o nosso problema? Muita gente entrou aqui nessa tarde dizendo, pastor, se eu tivesse o carro que eu sonho, eu estava feliz agora. Eu não estou feliz porque eu não tenho aquele carro. Tem gente dizendo, se eu tivesse a formação que eu sonho, eu estava feliz agora. Tem gente aqui dizendo, pastor, se a minha família fosse desse jeito, pastor, se eu tivesse na casa que eu estou projetando, eu estava feliz agora. Perdão, mentira. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo enviando Jesus à terra? Ele está dizendo, não tinha nada no mundo capaz de te suprir. Porque se o seu problema fosse um carro novo, eu te pergunto, o que seria mais barato para Deus? Te dar o carro que você sempre sonhou ou mandar o filho dele para a cruz no seu lugar? Se fosse só uma formação que fosse capaz de te suprir, o que sairia mais barato? Deus te dar a formação que você sempre almejou? Ou ele enviar Jesus? Eu concluo dizendo para você esse ponto. Nós precisamos de nos arrepender de tudo aquilo que achamos que se tivéssemos seríamos felizes. Porque quem tem Jesus tem o suficiente para ser feliz. O que ele está propondo para essa mulher é, se você não encontrar em Jesus a sua alegria, você vai se tornar escravo. Escravo das pessoas. Escravo das circunstâncias, escravo dos contextos, escravo das situações. E o que ele está dizendo é, o evangelho produz contentamento, irmão. Não tem coisa melhor do que você viver resolvido. E muda as estações, porque as estações mudam, muda as circunstâncias, mas interiormente você está resolvido. O que ele está dizendo para essa mulher é, se você voltar a beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais, diga assim comigo, nunca mais. Você já imaginou que é nunca mais você precisar de passar a noite em claro? O que é nunca mais você ser escravo da ansiedade? O que é nunca mais você estar preso ao medo? Não sou eu que estou falando, não. Eu vivo na mesma era que você, eu convivo com os mesmos dilemas que você, e todas as vezes que o meu coração quer me levar a achar que eu preciso de alguma coisa, eu me lembro, ei, peraí. Tem uma água que eu bebi e ela tem capacidade de matar minha sede. Mas é interessante que Jesus diz para aquela mulher, Jesus é demais, gente, a narrativa de Jesus, porque aí Jesus vai falar para aquela mulher, então vai e busca o seu marido. Ela está falando, eu quero essa água, e Jesus dá uma pré-condição para ela que não parece não ter sentido. Em outras palavras, parece que Jesus está dizendo, eu só vou te dar o que você está pedindo se você trouxer o seu marido. Ela olha para Jesus e diz, Jesus, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, disseste bem, não tenho marido. Porque 5 que você teve não eram seus. E o 6º que você está agora também não é seu. Sabe o que isso significa? 6 na teologia significa o ápice do homem. É por isso que o espírito contrário a Cristo é 666. 6 aponta para a plenitude humana. Jesus estava dizendo para ela, você buscou em 6 homens o suprimento da sua história. Você buscou humanamente em tudo que podia te dar. Humanamente você fez tudo que podia te dar satisfação. Mas sabe o que Jesus propõe para ela? Você procurou em 6 homens e não achou. Mas hoje você está diante do 7º. 7 na Bíblia aponta para a perfeição divina.
Ele está dizendo que você procurou em 6 homens e não achou. Que você procurou no mundo e não encontrou. Que você procurou nas pessoas e não achou. Que você procurou no sucesso e não achou. Agora você está diante do homem divino. Eu posso te dar o que o mundo nunca teve capacidade de te entregar. Jesus vai propor para ela um encontro com Jesus, vai produzir contentamento. O que é o Evangelho? A verdade do Evangelho é que depois que você encontrou a Cristo, agora Ele te é tudo. E esse é o tipo de gente mais feliz que existe. Esse é o tipo de casamento mais feliz que tem. Mas tem uma segunda consequência, um segundo resultado desse encontro. Diga descanso. É interessante porque Jesus está dizendo, a mulher está dizendo, eu estou cansada de voltar aqui. Gente, descanso não é algo, descanso não é férias, descanso não é entrar na CVC e comprar um pacote para ficar um mês na Europa. Você pode ficar um mês na Europa cansado. Você pode pegar 2 meses de férias do trabalho e estar cansado, porque descanso é algo que tem a ver com a alma. Descanso não é algo exterior simplesmente, descanso é uma realidade espiritual. O descanso que a Bíblia propõe, e essa mulher está dizendo, eu estou cansada de voltar aqui vez após vez. Talvez você se vê cansado. Talvez você vê a sua alma cansada. É interessante porque Jesus propõe, se você beber dessa água, você vai encontrar descanso. O padrão do Evangelho se chama descanso. Deus cria o mundo em 6 dias. Ele cria o homem no 6º dia. O primeiro dia do homem é o dia do descanso de Deus. Porque você ama trabalhar, Deus te convida a descansar. A gente acha que a nossa ansiedade muda alguma coisa. A ansiedade não muda nada, só piora. O primeiro dia do homem, o homem Adão é criado. Eu penso que ele olha para tudo aquilo e fala, e aí agora, o que eu faço? Deus diz, só desfruta. O que eu crio? Nada. Entra no descanso. O que é fé? Fé é viver no descanso. E o contrário do descanso é a preocupação. É o que essa mulher está, é o cansaço. E sabe qual é o cansaço? É quando você está o tempo inteiro achando que você não tem um pai. Quem tem filho aqui com menos de 5 anos? Você já chegou no berço do seu filho e encontrou ele preocupado à noite? Aí ele está lá assim, ansioso. Aí você pergunta, o que foi? Aí ele diz assim para você, eu estou pensando como que a gente vai pagar as contas no mês que vem. Você já encontrou seu filho assim? Não, mãe, eu tô pensando aqui, como que a gente vai comprar leite? Está subindo o preço do mercado. Você não encontra. Você sabe por quê? Crianças descansam porque elas sabem, tem alguém que está fazendo por mim. Sabe qual é o nosso problema? É que a nossa ansiedade expressa que a gente não tem a clareza de que existe um pai que está cuidando de nós. Jesus está dizendo para essa mulher, eu vou te levar para um lugar de descanso. Você sabe, Paulo, teologicamente, ele usa, Abraão teve 2 filhos. Abraão teve um filho chamado Isaque e um filho chamado Ismael. Isaque é o filho do descanso, é o filho da promessa. Isaque é o filho de Sara. Ismael é o filho que é fruto da carne, que é da força. Qual que é o problema? É que o que você faz com a sua força pode até dar resultado, mas te traz cansaço. Pode até produzir algum resultado, mas produz peso. Abraão teve um filho com Agar, nasceu Ismael, mas foi um trauma na vida de Abraão. Agora, Isaque, descanso é para quem tem promessa. Descanso é para quem sabe, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu não tenho por que ficar ansioso, porque Ele está cuidando de mim. Jesus diz, olha para as aves dos céus. Olha para as flores, eles estão e daqui a pouco não estão mais.
E Deus cuida. Gente, lá em casa a gente gosta de calopsita. Ontem eu comprei mais uma. E é tão interessante porque você olha uma avezinha, que perfeição, que coisa bonitinha. Mas ele diz, olha, isso é tão menor, você é meu filho. Isso aí é criação, você é filho. Eu cuido de você. Descanso é para quem sabe que está cuidado. Mas sabe o que é interessante? Porque aquilo que é feito pelo seu esforço, você tem como explicar. É pesado. Quando Deus te dá uma promessa, você tenta fazer com a sua força. Aí Abraão foi ter. Aí eu fico imaginando que lá no pediatra, está lá no pediatra Agar. Ela está com Ismael. E alguém pergunta para ela, me diz, como é que nasceu o menino? Agar, que era criada de Abraão, vai dizer, meu senhor precisava ter filho. Eu fico imaginando que eles escolheram a família mais frutífera, uma criada deles que tinha idade, que tinha capacidade, e eles me escolheram. E aí ela falou, tem até uma tabelinha que a gente segue lá em casa, que é perfeito, não tem erro. E aí nasceu, porque minha família, todo mundo, minha irmã tem 5 filhos, a outra tem 10 filhos, eu estou aqui arrazoando. Tem uma explicação. Eu tenho idade, eu sou fértil, tem explicação. Mas eu fico imaginando alguém com Sara. Sara está no pediatra, segurando um recém-nascido no colo, Isaac. Aí um desavisado igual eu, que às vezes fala assim, depois vai pensar, chega para ela e fala, nossa, que lindo, é seu neto? Aí ela fala, não é seu neto? Não. Mas me explica isso. Ela diz, não tem explicação. Quando você está no descanso de Deus, sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida? A melhor coisa que você pode dizer para alguém é não tem explicação. Me explica como sua empresa prosperou desse jeito. A melhor resposta você pode dizer é, eu até trabalhei, eu até fiz, mas não tem explicação. Isso aqui é favor de Deus sobre a minha história. A melhor explicação é alguém dizer, o que aconteceu no seu casamento? Como que vocês vivem tão bem? O que aconteceu na sua vida? Como que você frutificou tanto? Como que as coisas da sua mão dão tão certo? A melhor explicação para quem está no descanso é dizer, não tem explicação. Isso aqui é favor de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Quero declarar. Essa é a verdade. É interessante porque John Piper é um teólogo tão respeitado. E Piper, esses dias ele fez uma indagação interessante. A indagação dele é por que Deus criou o sono? Eu quero ler com você, é um texto de 2 minutos. E Piper diz o seguinte, por que Deus imaginou o sono? Ele nunca dorme. Ele teve a ideia do nada, Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Mas por quê? O Salmo 127, 2 diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dormem. De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor, é um dom que frequentemente desprezado pela labuta ansiosa. Um sono tranquilo é o oposto da ansiedade. Deus não quer que seus filhos sejam ansiosos, mas que confiem nele. Portanto, concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo, que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. Sono é um lembrete diário da parte de Deus que não somos Deus. É certo, Salmo 121, 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, mas Israel dormirá. Não somos Deus. Uma vez ao dia, Deus nos envia para a cama como pacientes com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que o nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez por dia. Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente ter que entregar todo o controle e ficar tão mole quanto um lactente todo dia. O sono, e ele conclui, é uma parábola de que Deus é Deus e nós, meros homens. Deus cuida do mundo numa boa, enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme.
Ele não fica impressionado com as nossas noites acordados, nem enquanto madrugamos cedo, mas ele se deleita com a confiança tranquila que lança sobre ele toda a ansiedade e dorme. O encontro com Jesus vai produzir descanso. Para o mundo que estamos, falta contentamento. O Evangelho te diz, você não precisa ficar correndo atrás da próxima coisa. Você pode ser completo, com Cristo operando a vida dele em você. Mas também o Evangelho te propõe, você não precisa de andar cansado. Nós achamos que a noite acordado, que a ansiedade, não. O que de fato impressiona é alguém que pode descansar. Mas por fim, ele propõe para aquela mulher, eu vou ser o contentamento que você precisa. Eu sou o que você precisa. Ele disse para aquela mulher, você não vai precisar de voltar aqui porque você está cansada. Ele estava falando de uma situação emocional. Ele estava falando de algo espiritual. Mas ele disse para ela também, se você crê no que eu estou falando, ele propõe para aquela mulher, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa eu te dizer algo. Deus não é visto na sua história com aquilo que você recebe. Deus é visto na sua história com aquilo que você dá. Nós estamos tão viciados numa cultura de consumo que nós estamos o tempo inteiro pensando o que nós podemos ter. O Evangelho não é sobre o que você pode ter, é sobre o que você pode dar. Cristo não é expresso no pão que você come, Cristo é expresso no pão que você parte. Nós temos um conceito de comer pão, e o que isso significa? Nós temos um conceito de ficar o tempo inteiro olhando só para a nossa necessidade, só para o nosso problema, só para aquilo que precisamos, só para aquilo, eu. Mas a proposta do Evangelho é, para de pensar em você, começa a pensar em repartir para os outros. Essa mulher sobe com um cântaro vazio. O que é um cântaro? Um cântaro é um balde, ela está com um cântaro vazio. É como se fosse um copo. Mas sabe qual é o problema do cântaro? É que a água que ela pegava, ela voltava para casa, e à medida que ela usava, não tinha mais água. Quem se transformou num cântaro vazio é alguém que está o tempo inteiro dependente de que alguém te enche. Deixa eu dizer para você, é muito bom quando alguém te afirma, mas não dependa da palavra de afirmação de ninguém. É muito bom quando alguém te elogia. Eu vim aqui, muito bom quando alguém fala, pastor, legal. Ontem eu tive um dos maiores problemas do meu ministério. Ontem eu estava ministrando no interior de São Paulo, pós o reverendo Hernandes Dias Lopes. Uma hora que o Hernandes terminou de pregar, eu falei, pastor, não deixa eu subir não. Reverendo Hernandes, não sei se todos aqui conhecem, se você não conhece, você deveria conhecer. Eu falei, pastor, deixa eu aqui na boa, é o maior expositor para mim hoje da palavra. Eu falei, deixa eu na boa. Aí chegou no final, um amigo apertou a minha mão, o que estava fazendo louvor, o pessoal do Salvaon, que é uma banda, e falou, Dênio, glória a Deus, hein? O reverendo desceu, depois você subiu, Deus te usou. Eu falei, isso é meu amigo mesmo, hein? Esse cara é meu amigo. Pouco importa o que ele vai falar. Eu estava lá dizendo que incrível poder ministrar depois de um cara como esse. Mas deixa eu falar, eu sei quem eu sou. Aí você fala, isso é prepotência. Não, isso não é prepotência, isso é humildade. Humildade não é pensar mais ou menos de você. Humildade é não se colocar na fórmula. Humildade não é achar que eu sou mais do que sou, nem menos do que sou. Humildade é sair da fórmula e dizer, eu sou quem Deus diz que eu sou. Isso é humildade. Ele disse que eu sou isso, eu quero me submeter ao que ele disse que sou. Jesus está dizendo para essa mulher, você vai se transformar em uma fonte, por quê? Porque nós estamos numa era, desde Adão, a proposta do diabo é pega e come, só busca o seu prazer, a sua satisfação. Aí a gente passa a frequentar uma igreja, a gente passa a trabalhar numa empresa, e a nossa cabeça é, que vantagem que eu vou ter nisso que eu estou fazendo? A gente chega aqui preocupado com a vantagem que a gente vai ter. A gente vai trabalhar numa empresa preocupado com a vantagem que a gente vai ter. A gente muda de casa no condomínio, a gente está preocupado. Deixa eu falar, não é sobre você, é sobre quem Deus colocou ao seu redor. Jesus está dizendo para ela,
de um cântaro vazio você vai se transformar em uma fonte. Sabe o que isso significa? Cântaros recebem, fontes distribuem. Você quer que Deus seja visto na sua história? A Bíblia diz que Adão, ele pega o fruto, o que ele faz com o fruto? Pega e come. Gente, o evangelho, a proposta do evangelho é uma mesa. Quando a gente perde a sensação de mesa, a gente passa a querer comer. Sabe o que significa querer comer tudo que vê pela frente? É quando você está num senso de egoísmo tão grande que pouco importa o outro. Sabe por que casamentos acabam? Porque na mesa do casamento a coisa ficou desconfigurada. O marido só quer comer, ele só quer obter vantagem da relação. A esposa só quer comer. A vida não é sobre a vantagem que você pode obter, é sobre a doação que você pode fazer. O evangelho, você chega aqui, quando a gente criou uma cultura de consumo, você chega aqui, a sua preocupação é, o que essa igreja vai me dar? E se daqui a um ano você achar que não supriu todos os requisitos que você definiu, você vai encontrar outro lugar. Você muda de amigo, você muda de emprego, você está o tempo inteiro. Mas o que o evangelho propõe é, parte o pão. Porque no evangelho tudo que você come te mata, mas tudo que você reparte multiplica. É por isso que o Adão caído, ele vê o fruto, ele toma o fruto, o que ele faz? Come. E o que produz nele? Morte. Mas Paulo vai dizer aos coríntios, lá na mesa da ceia, ele diz, porque eu recebi do Senhor, em que na noite em que foi traído, o que Jesus fez? Tomando o pão, ele deu graças e fez o quê? Comeu? O que ele fez? Partiu. Jesus tinha uma mania esquisita, se você perceber. Todo pão que ele pegava na mão, o que ele fazia? Porque esse é o princípio dele. Tudo que você põe na mão de Jesus, ele parte. Pastor, minha vida está na mão de Jesus. Se a sua vida está na mão de Jesus, ele fala, Pai, graças eu te dou. Agora ele vai partir a sua vida, para que a sua vida se torne um canal, para que outros sejam transformados através da sua história. Ele está falando para essa mulher, você vai sair de uma mentalidade só de sobrevivência, da água que você tem que beber, e você vai entrar num lugar onde você vai repartir. Você vai entrar num lugar onde a sua vida vai ser uma doação. Você vai entrar num lugar, ele está dizendo, de um cântaro que tem a expectativa de receber. A sua vida vai ser um canal de amor para as pessoas. Sua vida vai ser um canal de transformação para as pessoas. E aí deixa eu te falar, Cristo não é visto naquilo que você come, Cristo é visto naquilo que você parte. Você quer revelar Jesus ao mundo? Essa mulher vai voltar para a cidade, ela sobe, ela está sozinha, porque ela é um cântaro vazio. Quando ela volta, sabe o que acontece? Toda a cidade é transformada. Porque alguém que tinha ido com um cântaro voltou com uma fonte. Quando você usa a sua história, e não interessa o lugar que você está, o encontro com Jesus vai fazer com que você se torne uma fonte. Você quer que Jesus seja visto na sua história? Doa. Pastor, você não sabe a dor que eu estou, você não sabe o lugar que eu estou, você não sabe a circunstância que eu estou. Você sabe, talvez você lembra do maior presente que você já recebeu. Eu, como pastor, ao longo da minha vida, algumas pessoas ofertam, a gente vive também de ofertas. Algumas pessoas ofertaram na minha vida ao longo da história. Mas em outubro do ano passado, eu recebi a oferta mais alta que eu já tinha recebido. Um absurdo. Eu terminei de ministrar numa igreja, e eu desci, e no final eu desci para cumprimentar algumas pessoas, e eu estou vendo no meio do corredor, vinha uma moça, e ela tinha limitação na sua locomoção, e era visível que ela vinha se locomovendo com limitações, e eu percebi o ambiente, então eu preparei para a chegada dela, eu estava conversando com alguém, eu preparei, e ela chegou, e quando ela se aproximou de mim, eu percebi também que ela tinha limitações na fala, e ela falava comigo com dificuldade, e ela disse, pastor, eu estou muito feliz que você veio aqui hoje. Eu falei, eu que estou feliz de estar aqui. Ela disse para mim, pastor, eu te acompanho na internet. Eu falei, que legal. Ela falou, eu assisto suas lives, eu faço uma live devocional. Aí eu falei para ela, que legal, você é uma das 3 pessoas que assiste minhas lives, obrigado. Aí ela falou assim para mim, pastor, e eu percebi que ela estava rompendo todas as limitações para estar falando comigo ali.
Ela falou: pastor, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu pensei, eu tenho que dar uma oferta para ele. Gente, coisa constrangedora é quando alguém resolve te dar um presente, alguma coisa. E eu falei: não precisa, eu não vim aqui por causa disso, obviamente. Ela disse: não, eu queria dar. Aí ela falou: eu fiquei pensando, ele vai vir, eu quero dar um presente para ele. Eu falei: mas não precisa, eu não recebo presente. Ela falou: não, eu quero. Aí ela falou: aí eu saí e eu pensei, o que eu faço de melhor? Ela falou: o que eu faço de melhor é um bolo. Gente, ali eu já estava completamente constrangido. Sabe aquele ambiente que você queria sumir e ao mesmo tempo você está constrangido? Porque você... Eu falei para ela: não. Ela falou: e aí eu fui para o mercado, pastor. Eu comecei a pegar os ingredientes, mas na hora de passar no caixa eu não tive dinheiro suficiente para comprar as coisas para o bolo. Ela estava com uma jaqueta, ela me puxa um pacote de bolacha, me entrega na mão e diz: pastor, esse é o presente que eu trouxe para você. Eu não pude trazer o bolo, mas eu trouxe esse pacote de bolacha. Cristo é visto quando você está dando. Eu fiquei muito constrangido. Foi a maior oferta que eu já recebi até hoje. Um pacote de bolacha. Eu acho que nenhuma outra, talvez, ao longo da minha história vai superar. Porque quando você rompe a sua dor, Jesus está dizendo para essa mulher: rompe a sua dor, começa a fazer algo por alguém. Eu acho interessante porque Paulo diz: na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão. Gente, a noite que Jesus foi traído foi a noite mais escura da história. A noite que Jesus foi traído foi a pior. Talvez você já passou por noites longas como eu. Talvez você já passou por uma noite escura do médico de te dar um diagnóstico. Esses dias eu estava com a minha esposa, a gente está tentando engravidar de um segundo filho, e nós passamos por uma noite escura. Talvez você já passou a noite escura da traição de alguém. Talvez você já passou a noite escura de ver um projeto que não deu certo. Mas a noite mais escura que já existiu foi a noite em que Jesus foi traído. E naquela noite Jesus podia dizer, como muitas vezes dizemos, aquela moça podia dizer: eu não vou dar presente nenhum para esse cara, é ele que tem que fazer alguma coisa por mim. E eu concordaria com ela. Mas Cristo é visto quando a gente rompe a nossa noite escura. Na noite escura de Jesus, a Bíblia diz que Jesus podia ter sentado naquela noite e falado: gente, eu parti o pão a vida inteira com vocês, eu me doei a vida inteira para vocês, hoje não. Vocês sabem que eu fui traído, vocês sabem que eu tive um monte de problema, hoje não. Não. A Bíblia diz: na noite em que Jesus foi traído, ele pega o pão, tendo dado graças, ele parte. Porque ele está dizendo: a minha circunstância não muda a minha identidade. O que eu estou passando não muda. Você quer a fórmula mais rápida de sair da sua noite? Jesus está dizendo para essa mulher: você quer a maneira mais rápida? Vai servir alguém. Não, pastor, eu estou aqui na minha só, cheguei aqui, eu estou aqui na minha. Não, não existe fórmula bíblica para isso. Não, eu só vou ficar aqui, pastor, na minha. Não, não é essa a fórmula bíblica. Eu posso entrar numa discussão teológica com você. Não existe esse respaldo bíblico. O respaldo bíblico é: enquanto você rompe a sua dor, fazendo por alguém, servindo alguém, é nesse lugar que Cristo é revelado. É nesse lugar que Cristo é visto. Ele não desconsidera a sua dor, mas ele diz: tem um poder para no meio da sua dor você ver uma multiplicação abundante através da disposição de ir além da sua dor. Eu quero orar com você. Contentamento, descanso. Agora ela se torna uma fonte. Oh, Jesus, tua presença. Essa é uma tarde de encontro com Jesus. Tem pessoas que se sentem tristes aqui, e você pode sair daqui em contentamento, sendo feliz com tudo que Ele tem te dado, com a família que Ele te deu, com a casa que Ele te deu, com os filhos que Ele te deu. O Evangelho vai fazer com que aquela mulher vá além da sua dor. Ela vai romper a sua dor. Ela vai entrar no lugar de doação.
ela vai entrar num lugar onde ela se transforma numa fonte agora. João 7,37, a Bíblia diz que no último dia da festa, Jesus se põe em pé, e a Bíblia diz que se pondo em pé, Jesus diz: no último dia da festa, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que crer... Eu quero que você feche seus olhos, você só estenda suas mãos na posição de receber. Um culto não é uma palavra natural simplesmente. Um culto não é uma palavra sua alma simplesmente. Nós reconhecemos os médicos, mas nós estamos diante daquele que é o médico dos médicos. Nós reconhecemos os terapeutas, mas estamos diante do terapeuta dos terapeutas. Nós reconhecemos pastores, mas nós estamos diante do pastor dos pastores. Nós reconhecemos que Ele é a solução acima de todas as outras. E a Bíblia diz que no último dia da festa, Jesus se põe em pé e Ele diz: aquele que crê, vem a mim e beba, porque aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E Ele dizia acerca do Espírito Santo que haveria de ser liberado. Com as suas mãos estendidas, o encontro produz contentamento. O encontro produz descanso. O encontro vai produzir uma fonte que jorra. Eu quero que agora você se desconecte de tudo. Eu quero que você só olhe para Jesus agora. Eu quero que por um instante você só olhe para Jesus. Pai, nós oramos agora que aumente a Tua presença nesse lugar. Nós oramos agora, doce Jesus. Pessoas que entraram aqui sem desfrutar de alegria, gente que há muito tempo não pode encher a boca e dizer eu sou alegre, gente que está presa a alguma circunstância. Eu declaro sobre você, o encontro com Jesus produz alegria. Então eu declaro sobre o seu coração agora, comece a ser inundado com alegria, comece a ser tocado com alegria. Eu declaro sobre a sua mente agora, receba alegria. Aonde há vestes de tristeza, nós declaramos um óleo de alegria, um óleo de alegria. O encontro produz descanso. Pessoas que estão aqui presas à ansiedade, pessoas que estão com um pensamento acelerado, pessoas que não têm conseguido dormir, pessoas que têm estado presas ao medo. Ele está dizendo para você: ei, descansa na minha palavra, descansa no meu amor. Eu já sei o seu amanhã. Pessoas que estão com medo porque talvez você tenha pedidos. Ele está dizendo para você, o seu pedido é só uma caixa de massinha. Ele está dizendo para você a palavra que ele traz em Jeremias: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele está dizendo para você: descansa no meu amor. Vamos lá, você só pode estender os seus braços. Você pode entrar num lugar de descanso agora. Eu profetizo que você vai deitar e dormir. Eu profetizo que a sua vida vai ser uma expressão de descanso. Ei, vamos lá, você está diante dele, com as suas mãos estendidas, com os seus olhos fechados. Nós não estamos em qualquer ambiente. Ele diz: onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, há uma atmosfera. É aquilo que vocês concordarem na terra será concordado nos céus. Aquilo que vocês ligarem na terra. E eu concordo que as suas noites vão ser de paz. Eu concordo que o seu coração vai entrar em um lugar de tranquilidade. Eu concordo que o medo não é o seu lugar. Eu concordo que a ansiedade não é o seu lugar. Eu concordo que a depressão não é o seu fim. Eu concordo. Mas agora ele propõe uma fonte que vai jorrar. Ele está dizendo para aquela mulher: você não vai ser escrava das pessoas, você não vai ser escrava da aprovação, você não vai ser escrava daquilo que você vai conquistar.
Você vai ser livre porque tem uma fonte que vai jorrar dentro de você. Com as suas mãos estendidas, enquanto o louvor vai ministrar nesse momento final, eu quero declarar agora que as fontes comecem a jorrar. Vamos lá, só permita o Espírito Santo agora. Só permita Ele te conduzir agora. Eu não sei para onde Ele vai te levar, mas eu oro agora para que as fontes que estão entulhadas, eu oro agora para que essas águas comecem a fluir, que elas fluem com uma nova dimensão, fluam com uma nova dimensão, fluam, fluam, fluam. É isso que nós desejamos, é isso que nós oramos, e é isso que nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus.